E aí, turma? Opa, estamos chegando. Oi, oi. E aí, turma? Vai me dando notícia aí, vocês estão me ouvindo bem? Montei tudo aqui agora de novo e vamos começar aí para ver se tudo tá legal, né? Me dá notícia aí. Estão me ouvindo? Tô bonitinho de fone? Legal? Legal? Piloto de helicóptero? Estão me ouvindo bem? Aí, olha para você ver, ó. A nosso estúdio está ficando cada vez melhor. Eu já tenho meu note, já tenho minha mesa de som, ó, note, mesa de som, microfone, meu ring light profissional, entendeu? Então agora tem iluminação e na semana que vem a gente vai apresentar para vocês mais uma estrutura legal, aquele quadro branco que a Lulu apresentou e montado numa outra mesa em outro lugar com estrutura mais top, mais legal, para a gente poder mostrar para vocês cada vez melhor e tudo, né? Tá aí o galão da massa, Nossa Senhora Aparecida, Lulu e Rafa, tá joia? Então todo mundo aí pra gente poder falar um pouquinho de endometriose, né? Tô dando só um tempinho pro pessoal começar a entrar, tá entrando aí devagarzinho, mas tá bombando. Eu acho que a gente tá cada vez melhor aí, né? Dei uma estudada em endometriose, fui fazer uns cursos diferentes para poder falar novidades para vocês, para ver se a gente consegue acrescentar bastante coisa, né? A endometriose é uma doença inflamatória, ela tem umas características típicas, ela causa infertilidade e a gente tem que conversar um pouco sobre isso, né? E ela também vem do ovário policístico, né? Então as pacientes que têm ovário policístico, elas têm um estado de hiperandrogenismo, como eu falei na semana passada, e tem um estado de hiperestrogenismo, né? Então o estrogênio alto, ele também está associado a essas questões, né? E quando o estrogênio fica alto demais, ele pode estar associado aí a TPM, a cólicas, fluxos aumentados, enxaquecas, mastalgia, né? Pólipos endometriais, miomas, adenomiose, gordura de glúteo, celulite, posterior de coxa, né, culotes, estrias, né, essas questões todas, e culminando aí com a endometriose, né? A endometriose, ela tem uma característica epidemiológica aí de poder pegar as pacientes desde o início da vida reprodutiva, né, desde as primeiras menstruações, a paciente começar a ter alguns sintomas, e pode ir até a menopausa. Então, quer dizer, durante toda a vida reprodutiva, enquanto a mulher tiver menstruação, isso pode acontecer. Então, eu estou só falando um pouquinho aqui para o pessoal ir chegando, para o pessoal ir aumentando aí o número, vai chamando os amigos aí, vai avisando que a gente está começando e depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, a hora que vocês caprichem e prestem atenção para a gente abrir para as perguntas depois e todo mundo poder tirar suas dúvidas, né? Eu tô querendo ver se a gente coloca até alguém para participar aí, né? Para fazer a pergunta, a gente responde no ar e aí depois passa para a próxima pergunta. Então vocês vão pensando aí que pergunta que vocês vão fazer, né? Camila tá aí, Sandinha, ó, boa noite, né? Lucas Penchel, né? Legal, tamo aí, ó. Lucas tá aí pra gente bater um papo também, né? Um cara que é muito bom de serviço, né? E que sabe muito do que eu vou falar aqui. Então, bom, epidemiologicamente, a endometriose, ela tem características genéticas e epigenéticas, né? Genéticas porque ela tem uma história intraútero também. Aquela paciente que já era hiperestrogênica, aquela mulher que já era hiperestrogênica, que já tem um endométrio com um estroma sinalizando aí uma quantidade de estrogênio mais aumentado, ela gerando uma menina, ela vai poder ter essas características também. E uma característica epigenética que tem uma associação com o comportamento, né? E eu vou falar aqui um pouquinho das características das pacientes que são endometrióticas, né, que vão desenvolver endometriose, e vocês vão ver se a carapuça vai servir aí, né?
Então, assim, as pacientes que, em geral, elas têm característica de endometriose são as pacientes que têm cintura mais fina, quadril mais largo, gordura de culote, é aquela menina que na escola ela já era uma menina bonitinha, com corpinho mais formado, antes das outras, né? Aquela paciente, enquanto as outras meninas eram bem magrinhas, era aquela que já tinha o corpo mais formado, aquela estrutura de bumbum, de glúteo, já fazendo uma cinturinha e já fazendo um corpinho bonitinho assim, logo no início, bem antes das outras. Essa paciente, ela vai depois, isso é característica do estrogênio, né? E essa paciente depois vai desenvolver esse excesso de estrogênio aí e pode começar a ter os sintomas, né? Então, pensando em características, essa paciente vai cursar aí nas primeiras menstruações, já às vezes com a TPM, com a dismenorreia, com aquele desconforto para menstruar, dor menstrual, né? Quando começa a vida sexual, começa a ter dor nas relações sexuais. Em geral, a endometriose é uma doença progressiva, então, e sem cura, né? A paciente, o útero é como se fosse um balão com 3 buraquinhos, né? Você tem o buraquinho do colo do útero e o buraquinho das trompas. E quando essa paciente menstrua, esse útero contrai, vaza pelos 3 buraquinhos. Então a paciente sangra a maioria do volume pelo colo do útero, né? E parte desse volume sai pelas trompas, levando células do estroma do útero, do estroma do endométrio, da camada endometrial para fora do útero. E essa camada endometrial, esse estroma, ele cola na parede posterior do útero, no ovário, nas trompas, no intestino, na bexiga. E a sintomatologia ela vai ter uma relação com o local onde esse implante de endometriose ficou, onde esse foco de endometriose ficou. E aí, o lugar onde ele implanta, ele começa a se enraizar lá e começa a fazer uma neoangiogênese, uma nova vascularização, ele estimula uma nova vascularização. O implante de endometriose, ele funciona como se fosse, entre aspas, um tumor benigno, né? Ele tem substâncias que provocam esse processo inflamatório, né? Interleucinas, citocinas inflamatórias, né? Uma estimulação do NF-kappa-beta. Então tem algumas substâncias que estimulam os processos inflamatórios locais, que estimulam a neovascularização, então ele começa a estimular a vascularização e ele tem uma diminuição, né, da apoptose celular, da morte celular programada. Então a célula de endometriose fora do lugar, ela tem uma hiperestimulação de uma enzima, de uma proteína que se chama aromatase, que é a que transforma testosterona em estradiol e a que transforma transforma androstenediona em estrona. Então o que acontece? Quando você tem uma hiperestimulação da aromatase, você vai converter muita testosterona, toda quase ela, em estradiol. Então naquela cascata ovariana em que a paciente forma testosterona, essa testosterona deveria virar de hidrotestosterona e estradiol dentro de um equilíbrio. Mas só que com a paciente que tem esse estroma fora do lugar, essas células endometriais fora do lugar, ela vai formar mais estradiol porque ela tem uma hiperexpressão da aromatase. E quando acontece isso também, existe um hiperestímulo do receptor beta de estrogênio, né? Então a quantidade de estrogênio às vezes não é tão importante no laboratório, né? No exame de sangue, e pacientes às vezes com estrogênio normal podem ter um hiperestímulo do receptor beta e consequentemente desenvolver endometriose, né? E elas têm um hipoestímulo da progesterona, então elas têm um bloqueio da ação da progesterona. Então há um desequilíbrio entre estrogênio, que fica excessivo, e a progesterona, que fica em queda. E ainda um estímulo da aromatase, que é essa proteína que transforma a testosterona em estradiol e que transforma a androstenediona em estrona. A estrona, então, em excesso, ela também vira estradiol, então ela também se converte em estradiol, e você fica com um quadro de hiperestrogenismo, com esse estrogênio em excesso. E aí a questão da associação com sintomas, né? Paciente que tem, vou repetir, TPM, né? Enxaquecas, cólica, fluxo aumentado, né? Pólipos endometriais, mastalgia, miomas, adenomiose, endometriose, gordura de glúteo, a mulher que tem um corpo de pera, né? Tem o corpo mais fininho em cima e um quadrilzão embaixo,
né? E esse corpo de pera acumula gordura no culote, né? Na divisão entre o glúteo e a coxa, mais para o posterior, né? Se a paciente se olhar de perfil no espelho, ela vai ver lá um acúmulo de gordura mais na região posterior da coxa, a bananinha debaixo do bumbum ali, né? E ao lado da coxa, entre o glúteo e a lateral posterior da coxa. Então acumula ali no culote, né? E acumula celulite na raiz da coxa de uma forma geral, no meiozinho da coxa, né? E às vezes aquela coxa que raspa um pouco uma do lado da outra e tem uma estrutura de coxa um pouco maior e às vezes até a ponta do joelho um pouquinho mais fina. Então essa paciente acumula dessa forma estria, celulite e tal, porque isso é hiperestrogênico e isso é processo inflamatório, é mediado por prostaglandina. E quando a paciente tem esses implantes de endometriose ali, eles vão inicialmente contrair-se quando a paciente menstrua, então tem uma associação com o ciclo menstrual. Quando você tem um excesso dos estrogênios ali, essa paciente, esse lugar vai contrair como se fosse uma parte do útero contraindo e vai provocar dor. Né? A maioria das vezes ele está no fundo do saco posterior, que é exatamente o buraquinho entre o útero e o intestino, que é o fundo do abdômen ali. E quando a gente fura ali do finalzinho do útero para baixo, a gente cai direto dentro da vagina. Então a paciente, quando tem relação sexual, ela vai ter dor nas relações, porque o útero ele fica suspenso por ligamentos, né? O colo do útero para dentro da vagina e o corpo do útero para dentro do abdômen. E ele fica suspenso então por esses ligamentos, e quando tem a relação sexual que o pênis bate no colo do útero, ela estica esses ligamentos que estão inflamados e vai provocar muita dor na relação, dispareunia, uma inflamação do fundo vaginal. Então o paciente tem um desconforto muito grande aí na relação e isso limita às vezes a vida sexual do casal, né? Então depois de um certo ponto que esses implantes já estão mais maduros, eles passam a produzir o próprio estrogênio, porque eles passam a não depender mais do estrogênio do ciclo menstrual, e essa paciente então começa a ter dor um pouco antes e um pouco depois da menstruação, e podendo ter, dependendo de que momento cada implante se contrai, dor no ciclo inteiro, dor no mês inteiro, na vida inteira. Então uma qualidade de vida muito ruim, né? E o que isso tem a ver de importante para a reprodução, por exemplo? As pacientes que têm hiperestrogenismo, até as que têm SOP e têm hiperestrogenismo, menstruam, né? E quanto mais vezes ela menstrua, quer dizer, uma exposição ao estrogênio durante muitos anos, mais ela piora a endometriose, mais a qualidade de vida dela piora. E na hora que a gente fala aí da reprodução, esses processos inflamatórios que acontecem dentro do abdômen, o organismo, para tentar se defender disso, o intestino cola naquela região e tenta isolar aquela região, começando a provocar as aderências pélvicas, né? As trompas, elas ficam caídas para trás, junto dos ovários, né? E quando essa paciente começa a ter essas aderências pélvicas, você tem uma captura dessas trompas, essas trompas ficam coladas ali na parede posterior do útero, né? No lugar perto do ovário que a gente chama de fossa ovárica, e presos útero e ovário e trompas ali naquela região, a pelve fica congelada. E essa paciente, às vezes, quando ovula, o óvulo cai na cavidade abdominal, ele não tem flagelo para nadar, ele não tem aquele rabinho para nadar, então ele escorre para o fundo do saco posterior, que é exatamente naquele lugar entre o útero e o intestino, e a trompa que deveria ir ativamente buscar aquele óvulo, para que a fecundação acontecesse na trompa. Só que isso acaba não acontecendo, porque a trompa presa não consegue buscar esse óvulo. Isso é uma das causas de infertilidade, que é o que a gente chama de fator tuboperitoneal, uma das causas de infertilidade que estão associadas à endometriose. Já nas pacientes que têm essas aderências, né, então fator tuboperitoneal, elas também têm processos inflamatórios. E o útero se torna um ambiente inflamatório e às vezes endometrioses por lesões mínimas também podem estar associadas à infertilidade. Às vezes essa paciente até pode conseguir que o óvulo encontre o espermatozoide, se essa trompa não tiver aderida, se não tiver presa. Mas esse distúrbio hormonal em que ela tem um excesso de estrogênio e uma queda da progesterona, uma inibição dos
receptores de progesterona, vai deixar a segunda fase do ciclo, onde o bebê devia estar dentro do útero, já se preparando para nidar, para aderir, para colar na parede do útero, que ele não consiga fazer isso. Então essa paciente também cursa com infertilidade, mesmo com endometriose por lesões mínimas, porque a origem do processo está nesse desequilíbrio entre estrogênio, progesterona e aromatase, né? Então é importante, na hora que a gente cuida dessas pacientes de endometriose, que a gente cuide muito delas antes da gravidez acontecer, que a gente prepare essas pacientes, prepare a ambiência uterina, prepare, desinflame, cuide disso muito antes dessa paciente engravidar. Às vezes a paciente vai direto para o tratamento de reprodução, né? Uma paciente que está com dificuldade de engravidar há mais de um ano e descobriu ser endometriose, descobriu as aderências pélvicas e tal, mesmo ela tendo passado às vezes por uma vídeo para tentar resolver esses problemas, e ela não vai ter um favorecimento muito grande, porque a trompa é um órgão muito sensível, né? É um tubo muscular, então ela não é só um canudinho, é um tubo muscular, e que na hora que a mulher ovula e essa trompa captura o óvulo, ela tem que ordenhar o embrião até a cavidade, porque esse tubo muscular tem que empurrar para lá, e dentro dela também tem uns cílios, uns pelinhos que empurram o embrião para dentro da cavidade. E quando a trompa tem alguma lesão, esse mecanismo fica prejudicado. E isso é difícil de se recuperar, né? Uma paciente, por exemplo, que tem uma gravidez ectópica, uma gravidez nas trompas, aquela trompa fica prejudicada. Uma paciente que tem uma hidrossalpinge, que é um líquido preso dentro da trompa, aquela trompa fica prejudicada. Então a trompa é um órgão muito sensível e de chance de recuperação muito pequeno, sucesso de recuperação muito pequeno. Então muitas dessas pacientes acabam caindo na fertilização in vitro, no tratamento de reprodução. E na fertilização in vitro, mesmo que você colete óvulos com qualidade boa, né, com maturação adequada, você fecunda, são óvulos que, se forem expostos a endometrioma no ovário, tem uma qualidade de fecundação e de divisão celular pior. Né? São óvulos que estão expostos a esse processo inflamatório, e o óvulo é muito sensível, né? E o embrião acaba não evoluindo bem, às vezes com a qualidade ruim. Aquelas pacientes que a gente tenta reprodução, tenta uma vez, coleta uma quantidade menor, não oferece uma ovulação tão legal, e mesmo quando a gente consegue coletar, o resultado dos embriões não é muito bom, os embriões não têm uma qualidade muito legal. E a gente tem uma proporção da população aí de que 1 para cada 10 pacientes tem endometriose. Então é uma coisa muito frequente, às vezes pouco diagnosticada, porque não é um diagnóstico tão simples naquelas pacientes que não têm a dor típica, né? Então muitas delas vão cair para a reprodução como se fosse infertilidade sem causas aparentes, né, que a gente chama de isca, mas na verdade elas têm alguma endometriose subdiagnosticada, né? Isso já aconteceu recentemente na clínica, uma paciente que tem uma dificuldade imensa de engravidar, já tentou algumas vezes, tentou tratamento de reprodução, fez vários exames para avaliar endométrio, para avaliar todas essas questões, não diagnosticava nada. E aí, como ela fez ressonância, fez outros exames, não viu na ressonância, e foi ver endometriose num ultrassom bem feito, com preparo intestinal, para uma pessoa experiente, num aparelho bom, com uma pessoa que está acostumada a ver endometriose. Então é um exame que, na minha forma de entender, é um dos melhores exames para a gente fazer diagnóstico correto e conseguir descobrir, às vezes, focos de endometriose muito discretos, porque quando essa paciente tem uma endometriose, às vezes, discreta, ela tem sinais indiretos, né? Você tem um útero colado com o intestino lá, e na hora que você movimenta o ultrassom, os dois movimentam juntos, né? E com isso, você pode perceber uma aderência ali, uma aderência da trompa, uma trompa que está no lugar ectópico, ou que está cefalizada, né? Puxada para cima, né? É um sinal de aderência, e isso tudo pode nos trazer, assim, características da endometriose. Bom, como é que a gente cuida disso? Endometriose, então, a gente tem que pensar no caráter inflamatório dela, nas aderências pélvicas, né, na infertilidade. E como é que a gente vai cuidar disso? A gente tem uma disputa muito grande, uma discussão muito grande em operar ou não operar esses casos. Na minha forma de entender, a gente só opera as pacientes que têm ou uma urgência, quer dizer, uma obstrução intestinal, um sangramento retal mais importante, né, quando o implante de endometriose cola na parede do útero, infiltra para a parede do útero e sangra para dentro do intestino, um sangramento vesical significativo, cola na bexiga e sangra para dentro da bexiga, aí a gente tem uma indicação cirúrgica. Agora, simplesmente operar pensando numa paciente que não quer engravidar,
engravidar, eu acho que talvez não seja a primeira escolha. Eu acho que o tratamento clínico nessas pacientes, ele tem uma ação muito legal. E o tratamento clínico sempre passa por uma progesterona contínua, né? Porque você tem que diminuir a ação do estrogênio, fazer esse equilíbrio entre estrogênio e progesterona. Então, sempre por uma progesterona contínua. E tem várias opções, né? O etonogestrel, que é o implante, o Implanon, né? Que é uma boa opção. Você tem Cerazette, você tem o Dienogest, que é uma das drogas mais estudadas nesse caminho, né? Você tem os DIUs, né? O Mirena e o Cailina. O Cailina não com um foco muito de endometriose, porque ele ainda permite a menstruação em alguns casos, mas o Mirena, que é o mesmo levonorgestrel, né, com a ideia de parar a menstruação. E todos eles também diminuindo aí, então, essa distância de equilíbrio entre estrogênio e progesterona. Só que o que acontece? Algumas dessas pacientes, mesmo assim, por produzirem o próprio estrogênio nos implantes, nos focos de endometriose que já estão velhos, lá antigos dentro do abdômen, elas vão continuar tendo dor, elas vão continuar tendo desconforto, elas vão continuar evoluindo a endometriose. A endometriose continua evoluindo mesmo sem a paciente menstruar. E às vezes ela vai fazer ultrassom tempos depois e ainda está com foco de endometriose ali e progredindo e as aderências progredindo. Eu já vi colegas que indicam até medicamentos anticoncepcionais para pacientes, mas que tem estrogênio. Isso não faz sentido nenhum você colocar um paciente com endometriose com estrogênio na pílula dela, porque o estrogênio é comida para endometriose, né? Então, quanto mais estrogênio, pior o quadro, né? Você está estimulando o crescimento dele. Então, você tem que reduzir o estrogênio, aumentar a progesterona e inibir a aromatase. Eu falei daqueles 3 fatores, né? E aí, quando a gente vai discutir, aí a gente vem aqui num tratamento que eu considero intermediário, né, que é o uso da gestrinona. A gestrinona é uma progestina, né, uma progesterona, que tem uma ação antiandrogênica, né, antiestrogênica e antiprogestínica. Antiestrogênica e antiprogestínica. Então, é a droga que hoje, na minha forma de ver, nas pacientes que a gente tem acompanhado, tem a repercussão clínica mais significativa nas pacientes. Tem um resultado muito bom. Assisti uma aula agora o professor Henry Okigami, que é um bioquímico, farmacêutico, que é um cara que citou que algumas pacientes que ele viu tinham um bom resultado. Então, quer dizer, pessoas que não têm, inclusive, vínculo com a colocação de implantes, veem essa questão de algum resultado muito bom. Então, eu considero tanto os DIUs, quanto as pílulas, quanto esses comprimidos de progesterona, os injetáveis de progesterona como um nível mais basal de bloqueio, a gestrinona como um nível intermediário, e aí você tem os análogos, os bloqueadores do GNRH como um nível mais alto, assim, mas que às vezes vão fazer um bloqueio muito intenso. A paciente pode até evoluir com osteoporose, com diminuição de cálcio no osso, com secura vaginal, né, dificuldade de ter relação, atrofia, né, por causa exatamente de um hipoestrogenismo muito severo, né? Então o implante de gestrinona, e por que na forma de implante? Porque é a forma que a gente usa menos quantidade e, portanto, com menos colaterais, né? A gente tem a gestrinona também por via vaginal, né, em creme vaginal, mas para ter uma ideia de comparação, as pacientes que usam gestrinona vaginal, elas vão usar 900 miligramas em um ano. As pacientes que usam gestrinona em implantes vão usar 240 miligramas em um ano. Então é quase um quarto da dose, né? E por isso com menos colaterais e uma resposta muito positiva. Além disso, essa paciente que é hiperestrogênica, ela tem um SHBG, que é a proteína que transporta a testosterona, muito alta. Então ela prende a testosterona e a testosterona não age estando presa. E quando você usa a gestrinona, você diminui a SHBG, porque você diminui o estradiol, e essa paciente vai ter mais testosterona livre, então a libido melhora, né? Ela tem a redução da gordura de celulite, de culote, né? Como efeito colateral, não é o que a gente escolheu, a gente não põe implante por causa disso, a gente põe por causa de doenças estrogênio dependentes, mas ela ganha um colateral positivo nisso, melhora a libido, melhora o tônus da massa magra, né? Mas pode ter um colateral negativo também, que às vezes é piorar um pouco a pele, a acne, a oleosidade. Para as pacientes que são muito estrogênicas, isso em geral não é uma repercussão significativa, porque se o hormônio então for bem indicado, ele vai ser indicado para essas pacientes que
que vão ter um estrogênio tão alto que baixar um pouco vai só equilibrar a questão. Agora, quando eles colocam gestrinona numa paciente que não tem o estrogênio alto, a pele vira um choquito, vai piorar mesmo. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento a essas questões de boas indicações, né? Procurar um profissional que vai cuidar de você com carinho, que está pensando mais em você, né? Então, nessas questões aí do bloqueio da aromatase também, a gente falou aí de reduzir o estradiol, né, com a progestina, consequentemente usar a progestina também aumenta o receptor de progesterona e aumenta o nível de progesterona, então o equilíbrio entre estrogênio e progesterona melhora e essa paciente vai ter um alívio da dor significativo, vai parar de menstruar, vai ter uma qualidade de vida muito legal, né? E a gente agora pode falar também do bloqueio da aromatase, já que a aromatase faz essa conversão de testosterona em estradiol. Se você bloqueia a aromatase, você vai diminuir a conversão em estradiol. Da mesma forma, androstenediona em estrona e estrona em estradiol também. Então, se você bloqueia a aromatase, você inibe esses dois caminhos. Então, é um tratamento adjuvante para essas questões. Beleza? Falei aqui então dos tratamentos medicamentosos. Agora eu vou falar da parte de anti-inflamação, que é muito interessante, né? Na verdade, não é só isso. Quando a gente fala de endometriose, a gente tem que falar de uma mudança do estilo de vida. E sem essa mudança do estilo de vida, nada funciona, né? A paciente tem que fazer uma dieta anti-inflamatória, porque a carne vermelha, o tabaco, a bebida alcoólica, tudo isso que inflama o organismo, está associada à piora do padrão da dor e aumento da produção de prostaglandinas que vão provocar dor, inflamação e cólicas, né? Então mudar a dieta, mudar o estilo de vida, procurar um nutricionista que vai passar uma dieta anti-inflamatória é extremamente importante. É extremamente importante. Então o atendimento da paciente que tem endometriose, ele é multidisciplinar. Ele conta com um nutricionista que vai passar a dieta anti-inflamatória, com um médico que vai regular as questões hormonais, que vai fazer esse equilíbrio desses hormônios de estrogênio e progesterona, com um educador físico, que a atividade física é um grande liberador de endorfinas, né? E que melhora o padrão da dor, diminui o processo inflamatório. Então fazer atividade física é muito interessante. Olha que legal, vocês sabiam que a maioria das pacientes que têm endometriose são pacientes magras, mas magras por quê? Porque tem pouca massa magra. Então ter pouca massa magra é fator de risco para endometriose. Se a gente tem uma paciente que tem pouca massa magra, a gente consegue fazer com que ela ganhe um pouquinho mais de estrutura, a gente diminui a possibilidade daquela paciente desenvolver endometriose no futuro. Então é muito interessante que a gente coloque as pacientes que têm características físicas de hiperestrogenismo desde jovens, para começar a fazer atividade física desde jovens, né? Isso diminui o percentual de gordura, aumenta o ganho de massa magra, diminui a conversão periférica de testosterona e estradiol, diminui a expressão da aromatase, tá joia? Então atividade física tem um papel fundamental no tratamento da endometriose. Quando eu falo, as pacientes chegam no consultório e falam assim comigo, assim, ô Henrique, eu quero fazer atividade física, mas eu detesto musculação. Eu falo assim, pô, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa, né? Algumas pacientes minhas aí já ouviram isso e eu falo isso com uma frequência muito grande. A gente tem que fazer aquilo que é necessário. Então, assim, se a paciente fizer a musculação, ela ganhando massa magra, é a forma mais confiável de você ganhar massa magra e perder percentual de gordura é através da musculação. O exercício aeróbico muito intenso, ele é catabólico para massa magra. A paciente acaba perdendo um pouquinho de massa magra. E toda vez que ela faz uma dieta restritiva, ela perde as duas coisas, tanto massa magra quanto gordura. Então a gente tem que minimizar a perda de massa magra e maximizar a perda de percentual de gordura. E com isso a gente consegue resultados fantásticos. Então vamos lá, já falei do tratamento medicamentoso, que é bloquear o estrogênio, estimular a produção de testosterona, o aumento de receptores de testosterona, diminuir o estrogênio, diminuir a expressão dos receptores beta do estrogênio, né? E tratar a aromatase, inibir a aromatase, que é inibir a conversão de testosterona em estradiol e de androstenediona em estrona e estradiol, consequentemente. Falei da dieta, então, que tem que ser uma dieta anti-inflamatória. A carne vermelha a gente tem que limitar bastante. Até o frango também tem uma ação inflamatória, né? Então, as
assim, se a gente fosse falar nas proteínas, as melhores proteínas pensando na endometriose seriam o ovo e o peixe, né? Uma dieta mais mediterrânea, né? Em que a gente inclui os ômega 3. O ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória muito legal, né? E aí eu vou falar agora dos fitoterápicos. Então, a dieta que seja uma dieta mais mediterrânea, uma dieta que seja com uma quantidade de carboidrato inflamatório, farinhas brancas e etc e tal, porque a gente tem que também diminuir a questão inflamatória, né? Então, dieta, treino, medicamentos e agora os nutracêuticos ou fitoterápicos. O mais estudado de todos é a curcumina, é a cúrcuma, né? E a cúrcuma, ela tem uma ação tanto em inibir essas citocinas inflamatórias, né, quanto diminuir a expressão da aromatase, né? Então ela tem uma ação muito significativa na endometriose como um todo, né? É uma droga que eu passo com uma frequência muito grande e ela tem uma associação com algumas outras anti-inflamatórias que tem uma característica muito legal também. O resveratrol, que também é um anti-inflamatório potente, né? Um flavonoide, que é um anti-inflamatório potente. O piquenogenol, que é o extrato seco de Pinus pinaster, que também tem uma ação anti-inflamatória, e o ácido alfa-lipoico, que também tem uma ação anti-inflamatória muito legal. Eu misturando esses 4 anti-inflamatórios, a gente tem uma ação muito significativa aí no combate da dor, na melhora do padrão da dor. Então pensa para você ver, se eu já inibi o estradiol, se eu já melhorei, se eu já aumentei a progesterona, se eu já inibi a ação da aromatase, e se eu começo a colocar anti-inflamatórios naturais, essa paciente vai ter uma qualidade de vida fantástica, melhora demais. Isso pensando naquelas pacientes que não querem engravidar, obviamente, porque eu estou bloqueando o estrogênio, tá joia? E na hora que a gente fala agora de outros produtos aí, então o ômega 3, que é um excelente anti-inflamatório, né? Você faz um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, né? O ômega 6 e o ômega 8 são inflamatórios e o ômega 3 é anti-inflamatório. Então a gente tem que aumentar bastante os níveis de ômega 3, fazer um equilíbrio lá nos exames de sangue entre triglicérides e HDL. Então a paciente vai ter que diminuir um pouquinho o carboidrato para não desencadear cascata hormonal que faz mais estradiol e dihidrotestosterona, né? E consequentemente aí melhorar esses equilíbrios. Então quando a gente entra com ômega 3 também é uma opção muito boa, né? Existem outros anti-inflamatórios que a gente pode usar desses fitoterápicos, né? Um outro que é muito interessante, né, é a gente usar a N-acetilcisteína. A cisteína junto com a glicina e com a glutamina. Glutamina é aquele suplemento que a gente toma para academia, para recuperar e tal. Então, glicina, glutamina e cisteína estão associados à formação da glutationa, que é o nosso anti-inflamatório mais potente no organismo, presente em todas as nossas células, né? Então, na hora que a gente consegue aumentar a expressão da glutationa, aumentar a quantidade de insumos que vão fabricar a glutationa, essa paciente também vai ter uma ação anti-inflamatória muito significativa. Então, já falei, cúrcuma, resveratrol, ácido alfa-lipoico, piquenogenol, ômega 3 e a N-acetilcisteína. Tá? E agora estão se desenvolvendo também, isso mais para o futuro, alguns outros tratamentos associados a moduladores dos receptores de progesterona, né? Que a gente chama, um deles, por exemplo, mifepristone, tá? Que ainda a gente não tem aqui no Brasil, mas que estão em estudo ainda e vão ser desenvolvidos. E um que é muito promissor, um medicamento que é muito promissor, que já está aqui no Brasil e está sendo usado com várias funções que ajudam no sistema imune, né? Que é a naltrexona em low dose, que é a low dose de naltrexona, a gente chama de LDN, né? A low dose, a naltrexona é um bloqueador opioide, ela entra no receptor opioide e bloqueia na dose padrão que a gente usa, né? Qual que é a dose padrão? Entre 50 miligramas e 200 miligramas. Quando a gente usa em low dose, a gente vai usar mais ou menos 1,5 miligrama na primeira semana, 3 miligramas na segunda semana e chega na dose total que é em torno de 4,5 miligramas na terceira semana e mantém aquele uso. Numa dose muito baixa, a naltrexona entra no receptor, fica uns minutinhos e solta. E na hora que ela solta, ela estimula o receptor opioide, produzindo opioide, esse sistema opioide, que vai modular nosso processo inflamatório, então diminuir o nosso processo inflamatório.
e vai também modular o sistema imune. E a endometriose, ela tem uma característica de sistema imune também muito significativa, né? A endometriose, ela tem uma característica imunitária muito significativa. Pacientes que têm resposta imunitária exacerbada, elas têm mais dor na endometriose, né? Elas têm processos inflamatórios mais intensos. Então, a LDN veio como uma coisa nova, tem alguns trabalhos, mas ainda alguns outros em estudo, né? Ela tem sido usada para todas as doenças autoimunes, porque melhoram o sistema imune, né? Psoríase, fibromialgia, artrite reumatoide. Então, tem várias doenças que ela tem sido associada, e da endometriose já tem alguns estudos mostrando também benefícios, e algumas pacientes lá do consultório a gente já está usando e com grandes resultados. Entendeu? Então os pacientes melhoram muito o padrão da dor, desinflamam demais e têm uma qualidade de vida que nunca esperaram ter. Então isso é muito legal, eu fico muito satisfeito de poder oferecer uma medicina tão de ponta assim para esses pacientes, né? E em relação, então, já falamos aí do treino, da dieta, dos medicamentos, né, dos suplementos, e falamos aí de novas perspectivas, né? E nessas novas perspectivas vão surgir ainda alguns tratamentos genéticos, em que vão tentar mudar a expressão no DNA, né, na metilação do DNA, na formação do DNA, para diminuir a expressão do estrogênio nessas pacientes que têm uma característica genética. Então isso também vai ser sensacional, eu imagino que seja um futuro muito promissor para a gente conseguir às vezes até uma cura, né? Uma estabilização tão boa da endometriose que a gente consiga que a paciente não tenha mais problemas com essa expressão do estrogênio excessivo, da progesterona diminuída, e que a gente consiga melhorar isso para as pacientes de reprodução, tá bom? Bom, eu quero colocar aberto aí para vocês fazerem perguntas, porque assim eu consigo explicar um pouquinho melhor aquilo que vocês querem ouvir, né? Então, começa aí, manda pergunta aí que a gente vai responder. Eu tô chegando mais perto que eu tô sem óculos, né? Então vamos lá, pergunta aí que a gente vai ver, ó. A Milena está querendo participar, enviou uma solicitação para participar ao vivo. Vamos ver aqui, ó, Milena. Vamos ver aí, ó. Vamos ver se ela aparece aí. Oi, Milena. Te peguei no pulo, hein? Oi, Milena. Bom, voltei para mim aqui, vamos ver se aparece mais alguém perguntando aqui, né? Camila Marques aqui falando que ama musculação, né? Vamos lá, gente, vamos começar as perguntas, né? Eu desenvolvi hipertireoidismo também. O hipertireoidismo, ele não tem associação direta com a endometriose, né? Mas as pacientes que têm glicação, elas podem ter inflamações da tireoide e cursar com momentos de hipertireoidismo e momentos de hipotireoidismo, né? Então oscilar um pouco essas questões, mas nem às vezes a relação não é direta, viu, Camila? Quem coloca implantes uma vez tem que colocar para sempre. Bom, na verdade, o que acontece? Quando a pessoa coloca implante hormonal, quando ela tá usando a gestrinona, ela tem uma qualidade de vida tão incrível que poucas pacientes depois não querem usar mais. Não que ela tenha que colocar para sempre, Lisa. Como eu te falei, existem várias progestinas que ela pode usar para tentar combater a endometriose, diminuir, melhorar essa relação hormonal. Só que aí a gestrinona, nos pacientes que a gente tem acompanhado, é a que tem melhor repercussão, né? Discutido aí, a gestrinona não é proibida, viu? Ela foi proibida a propaganda, porque estava se fazendo muita comercialização do nome gestrinona, com um nome que não tem nada a ver com medicina, que é o tal do chip da beleza, né? E que não tem nada a ver com beleza, tem a ver com tratamento de doenças estrogênio dependentes. Então a gente tem que falar de cuidar de saúde e não de questões estéticas nesse sentido, né? Mas então a paciente que usa, a gente fez no curso lá da Elmeco, quando eu fui fazer o curso de implantes, as pacientes falavam assim: eu vendo o carro, mas eu não fico sem. Porque a qualidade de vida fica muito boa. O paciente consegue treinar, ganha massa magra, melhora a qualidade de vida, para de ter dor, volta a ter relação, melhora a qualidade do sono, né? Então, assim, é uma expectativa, uma qualidade de vida incrível, né?
A resistência insulínica provoca a SOP, né? Ela falou que a Priscila, né? É verdade, Priscila, 88% dos casos. A SOP provoca resistência, e a SOP que provoca a resistência insulínica? Não, a SOP é consequência. O ovário também é uma consequência. SOP não tem cura, SOP tem controle. Quando a paciente tem um percentual de gordura baixo e tem uma massa magra mais proeminente, quer dizer, com a resistência insulínica baixa, ela fica com a SOP controlada. Né? O chip de gestrinona dura 6 meses ou 1 ano. Aí nós temos o implante de gestrinona, você tem os absorvíveis e os inabsorvíveis. Os absorvíveis, eles vão durar de 4 a 6 meses, dependendo da absorção individual de cada um. Ele tem um pico de ação quando você coloca e ele vai caindo a ação. Tá joia? Então ele, em geral, dá uma ação mais aguda no começo e ele vai caindo a ação. A gestrinona por implante inabsorvível, ela é um tubinho de silicone poroso e pelos poros desse silicone, ela vai liberando a gestrinona na mesma proporção diária. Cada unidade em torno de 0,11 miligramas por dia. Tá joia? É 0,11, é muito pouquinho, 0,1, né, miligramas por dia. E ela libera na mesma quantidade durante 1 ano. Então ela é mais estável, porque ela libera, ela não é dissolvida de uma vez, ela vai liberando só pelos poros a quantidade específica, então isso dura 1 ano com estabilidade um pouco maior, sem esse pico de ação e essa queda aguda. Então, particularmente, para o controle da endometriose e para uma ação de mais longo prazo, eu prefiro os inabsorvíveis. Qual que é o inconveniente? O inabsorvível é um tubinho de silicone. Quando você coloca, depois você vai ter que tirar em algum momento. Né? Apesar do silicone ser o mesmo da prótese de mama, que é um silicone inerte, né? Se quiser deixar lá para a vida, não vai te atrapalhar em nada, mas quando você vai começando a colocar muito, a paciente colocou num ano, aí no ano seguinte colocou do outro lado, aí no terceiro ano eu tenho que tirar os primeiros para poder colocar novamente. Né? Então é isso. Aqui, ó, Camila, atividade física intensa para quem usa implante hormonal pode diminuir os seus colaterais? Pode sim, porque na hora que você diminui o percentual de gordura e você diminui, então, a resistência insulínica, você diminui a cascata de hormônios que forma mais testosterona e mais dihidrotestosterona. Então, a paciente melhora pelo, acne, oleosidade. Atividade física é um remédio para quase tudo, né? Então, se a gente puder falar com as pacientes assim, tem uma coisa para você escolher na vida, para você fazer, um tratamento único para toda a sua saúde é a atividade física. O uso do Dienogest diminui muito a libido, pode ser substituído por outro remédio. O Dienogest, como toda progestina, vai diminuir, você não vai ciclar. Então, ela pode diminuir um pouquinho a libido, você não vai ter pico de LH, você diminui a formação das cascatas hormonais aí no ovário. Então, consequentemente, não tem anticoncepcional que não diminui a libido, a não ser algum que seja usado especificamente para isso. Né? Os que têm estrogênio e progesterona diminuem mais. Os que têm só progesterona, às vezes nem tanto, né? Principalmente se for uma progesterona androgenizante. Por exemplo, no Mirena tem o levonorgestrel, que é o levonorgestrel é derivado da 19-nortestosterona. Então, a progesterona androgenizante. Isso às vezes até ajuda um pouquinho, mas também piora a acne e oleosidade. Então, não tem o bom de tudo, não. Né? Sempre tudo tem um lado bom e um lado que não é tão legal. Como irá tirar esse silicone? Bom, lá no consultório eu tenho ultrassom, então eu tiro guiado por ultrassom. Eu coloco o ultrassom, vejo onde é que ele está e vou lá buscar esse tubinho. Né? Mas a gente consegue tirar na palpação também, às vezes sem ultrassom. Não é tão difícil assim, é uma coisa que dá para tirar sem problema nenhum. Tá bom? Muitos médicos evitam fazer o implante absorvível e inabsorvível exatamente porque tem que tirar depois. Né? Então, isso que às vezes é um pouco desconfortável. Mas eu tiro lá. Né? Tenho vários micropolicísticos, menstruo normalmente. Explica um pouquinho. Foi a live da semana passada, Caroline. Aí você dá uma olhada aí na live, está postada aí no Instagram, na minha página, e está no YouTube também. Essa aqui também vai para o YouTube daqui a pouco e a gente vai falar mais um pouquinho lá. Tá? Qual o tipo de whey protein indicado para quem faz dieta anti-inflamatória? Né? Bom, o whey é derivado do leite. Então, mas se a pessoa não tem alergia à lactose, não tem,
ela pode tomar, né? Quanto mais isolado o whey, menos ele tem interferência. O whey concentrado, ele tem carboidrato e proteína. O whey isolado é mais proteína. Então, varia muito. Essa questão de dieta anti-inflamatória, eu falo muito das comidas, principalmente, menos dos suplementos. Tá joia? Uma coisa que é interessante falar aí, ó, o pessoal colocou uma outra pergunta aqui. Quando a gente fala de endometriose, a gente fala de estilo de vida, de comportamento também. A gente come muita coisa que estimula a produção de estrógeno sintético na gente. Por exemplo, a gente usa vasilha de plástico, que tem BPA, né, que é o bisfenol A, né, que tem fitalatos, que ajudam a processos inflamatórios, que vão piorar a expressão do estrogênio e da endometriose. Então, tem que tomar cuidado com vasilhinha de plástico, tem que tomar cuidado com essas questões aí, isso pode atrapalhar. Nos próprios alimentos que a gente compra, que tem pesticidas, né, organofosforados, né, eles têm uma associação também com piora da qualidade. Fumantes têm associação com piora da qualidade de endometriose, expressão da endometriose mais significativa, tá joia? Então, tem que ficar atento a essas coisas. Mas eu falo que os fumantes, é interessante, olha como é que a medicina é legal. Não é só o cigarro em si, não tem a ver com a nicotina. A nicotina tem até um efeito protetor, mas são todo o alcatrão e as outras substâncias todas que tem no cigarro que prejudicam, tá? Aí a Camila aqui falando que me conheceu da Camila Caverna. Obrigado, viu? Bom, eu queria falar mais para vocês, mas eu vou deixar um pouquinho para outra semana, porque já tem quase uma hora que a gente está aqui. Próxima semana, eu vou colocar para vocês, nós vamos falar de emagrecimento e performance, tá? Emagrecimento e performance. Porque eu volto a dizer, meu trabalho é deixar as meninas bonitas, saradas e com vontade de namorar. Então a gente tem que corrigir essas questões e aí vou fazer essa live aí falando de emagrecimento e performance para a gente explicar um pouquinho de como a gente prepara um treino, de como a gente cuida um pouquinho da dieta, como a gente pode usar, o que a gente pode usar para o emagrecimento, o que a gente pode usar para colaborar com o tratamento, às vezes, da resistência insulínica, que ajuda essa paciente a ser uma acumuladora, né? E a gente vai cuidar disso aí, então, na semana que vem. Agradeço muito vocês terem aparecido aqui. A gente está cada vez ensaiando um pouquinho melhor aqui para tentar aprender a falar um pouco com vocês de uma forma mais segura e mais tranquila, né? E nós vamos entrando nesse clima aí, aprendendo direitinho. Participem, falem para as pessoas que semana que vem a gente está aqui de novo, né? E vamos chamando a turma para a gente poder falar. Eu vou subir essa live lá para o YouTube e vou deixar salvo aqui também no nosso Instagram, tá bom? Agradeço a presença de vocês, achei muito legal a live e assim, a participação de todo mundo e vamos poder falar. Depois a gente vai fazer uma outra de implantes hormonais. Tá joia? Então, mais para frente, a gente vai colocando os temas. Vocês podem me sugerir temas também. Eu ia falar até de atividade física na gestação, mas foi tanto pedido de endometriose que a gente foi falar disso. Então, endometriose tem tratamento, tem formas de a gente deixar uma qualidade de vida muito legal para os pacientes, né? Mas a gente tem que mudar estilo de vida. Então, dieta, treino, medicamentos, né, para bloquear o estrogênio e melhorar a progesterona, fitoterápicos, né? Então tudo isso aí pode ajudar e alguns outros que estão surgindo novamente aí como tratamento de ponta. Bom, vamos lá, ó. Mais uma vez, tira a foto aí para mim, para a gente poder mandar, colocar lá no Instagram, né, da live que a gente fez. Um abraço para vocês, muito obrigado, 1000 beijos. Tchau, tchau.